Boa noite a todos. Boa noite. Saudade. Ante os mortos queridos, faz o silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, choras fazendo bem. A morte para a vida é apenas a mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Do livro Fonte de Paz, de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. Bom, antes do nosso trabalho, a gente faz uma oração. A oração é uma hora que a gente conversa intimamente, em pensamento, com Deus, com o nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga, que trabalha conosco na casa, toda essa equipe do mundo superior. A gente pede a eles, agradece a intuição, a proteção que eles nos dão para a gente. Que Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe, esteja conosco nessa noite, nos intuindo, nos ajudando. Que mais do alto do nosso pensamento, do nosso coração, pedimos a eles e agradecemos tudo que eles nos dão de bom. Obrigado, Senhor, que assim seja. Nós estamos recebendo hoje na nossa casa o nosso amigo palestrante, já foi trabalhador da casa, Jefferson. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos ampare hoje e sempre. Conhecendo Jesus. Sabe se todos nós já conhecemos Jesus? Ouvir falar dele a gente já ouviu bastante, né? Por que será que nós ainda habitamos um planeta de provas e expiações? Se Cristo já passou por aqui há 2000 anos e ainda nós estamos aqui ainda, né? Por que isso, né? Será que nós já conseguimos realmente fazer aquilo que Cristo nos ensinou? Se nós já fazemos, né? Por que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, né? Onde o sofrimento ainda é predominante? Aí nos remete, talvez, a nossa consciência que talvez nós ainda não conseguimos entender a figura de Jesus, né? Há 2000 anos atrás, mais ou menos, né? Um pouco menos, porque começa a contar no nascimento, né, do Cristo. Então, 30 e poucos anos depois, 30 anos depois, começa a fazer suas pregações. E 3 anos após, ele retorna ao mundo espiritual. A mudança foi tão significativa que o nosso calendário começa hoje, quando Cristo nasceu. Nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. A humanidade, de uma forma geral, mudou radicalmente o seu comportamento. A lei antes era dente por dente, olho por olho. Os incapacitados, os idosos, eram excluídos da família. Então, quando chegava a uma certa idade, a pessoa não poderia mais trabalhar, ele era expulso de casa. Isso era a regra. Depois do Cristo, começou a mudar isso. Mas que personalidade é esta, né? Será que nós ainda vemos, né, como a grande maioria das religiões tradicionais o enxergam muitas vezes como Deus? Será que ele é o Deus mesmo? Outros enxergam ele como homem, igual a nós. Será que Jesus era isso? O que a doutrina nos ensina em relação a isso, né? Que não era nenhuma coisa e nem outra. Jesus, o Filho de Deus, como Jesus fosse alguém privilegiado por Deus. Muitas vezes podemos ter essa concepção. Nenhuma dessas são válidas pelos ensinos da espiritualidade, os que nos traz a doutrina espírita. A espiritualidade nos ensina que todos somos filhos de Deus e todos fomos criados simples e ignorantes.
E se utilizarmos a questão 540 do Livro dos Espíritos, lá no finalzinho dessa questão, está lá que todos, é do átomo ao arcanjo, que o arcanjo também começou do átomo, que nós estamos inseridos num processo evolutivo, todas as criaturas divinas, todas as criaturas criadas por Deus, que Jesus é um deles. Não existe esse privilégio. Mas então, quem é Jesus para nós espíritas? Como é que nós vemos isso? Então, para que nós pudéssemos nos embasar nessas questões, nós fomos buscar em duas obras particulares. Nós vamos citar algumas coisas de outros livros, mas principalmente informações que estão aqui no Livro dos Espíritos. E nesta outra obra, A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, 1949. Porque muitas situações que estão aqui, a ciência só está descobrindo agora. Situações que estão nesta obra aqui. E para que nós possamos entender o que a doutrina nos coloca, nos ensina de quem é esse Espírito Jesus, nós vamos lá para a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos Espíritos quem é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E essa é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Então Jesus, conforme nos diz a espiritualidade, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Se Jesus é o nosso guia, ou melhor, quando nós precisamos de um guia? Em que momento nós precisamos lançar mão de um guia? Quando nós sabemos até onde queremos chegar, mas não sabemos como chegar. Ou muitas vezes não sabemos nem aonde chegar. E modelo. O que Jesus representa como modelo para nós? Talvez uma forma mais simples de entender isso, em todas as nossas atitudes, em todos os nossos atos. Se nós perguntássemos o que Jesus faria, nós estaríamos usando ele como nosso modelo. Em todas as encruzilhadas da nossa jornada, basta perguntar o que Jesus faria. Mas aí entra uma série de questionamentos que nós fazemos, ou muitas vezes dúvidas em relação aos ensinos do Cristo. Se esse ensino é para mim mesmo, se não é, isso é para outra época, eu não estou em condições, isso é para os outros. E aí a gente começa no mundo de desculpas, achando que os ensinos do Mestre Jesus não são para nós. Se não são para nós, eu não preciso mudar, continuo na minha zona de conforto, sem fazer as mudanças necessárias que eu preciso nesse processo evolutivo ao qual nós nos encontramos. Portanto, Jesus, então, é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu a nós, aos homens, para que sirva de modelo e guia. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos coloca, já no início de um dos capítulos iniciais, que fala da gênese planetária, tem lá uma fala dizendo que rezam as tradições do mundo espiritual, ou rezam a história do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema. Que sistema é esse que Mano está falando? Oi? Mais do que isso, nós já vamos ver o porquê. Num primeiro momento a gente pode até entender isso, que é apenas do sistema solar, mas ele está falando algo muito maior do que isso, talvez a nível de galáxia, porque nós já vamos entender por que isso. Já na sequência dessa conversa já dá para nós ter uma outra ideia com relação a isso. Então em todos esses fenômenos do sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras
da vida de todas as coletividades planetárias. Então, existe no plano espiritual uma pleiade de espíritos superiores que são responsáveis por todos os fenômenos que ocorrem com as vidas de toda a coletividade planetária. Continua, irmão, dizendo: essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, portanto, Jesus é um desses membros desta comunidade que dirige todos os fenômenos das constituições planetárias, desse sistema. Emmanuel não traz sistemas. Claro, hoje é muito fácil nós entendermos essa questão, porque nós temos a internet, abrimos lá, consultamos, né, sistema planetário, o nosso sistema solar, galáxias, né, podemos ter uma visão geral lá do universo, etc. Então, é muito fácil isso, mas em 1949, a maior parte não entendia o que significava isso. Pois bem, Jesus então é um desses espíritos puros que está lá. Para que nós possamos entender um pouquinho do espírito puro, então na questão 112 do Livro dos Espíritos, diz lá, características gerais do espírito da primeira ordem, espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens inferiores. Então esse é o que está denominado como espíritos puros aí no Livro dos Espíritos. Nenhuma influência da matéria. Na sequência, depois vai dizer em outros locais, né, não há mais necessidade de reencarnação. Ele já superou esse processo. Então esses são os espíritos puros. Não tem influência da matéria. Continua Emmanuel nos dizendo: essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, ao qual nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes nos cursos dos milênios conhecidos. Bom, vamos lá. Essa pleiade de espíritos superiores, que coordena todos os fenômenos planetários, da vida planetária, só se reuniram 2 vezes nos milênios conhecidos. Que podemos entender como milênios conhecidos? Nesta obra, A Caminho da Luz, Emmanuel fala que o nosso planeta tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Se nós for falar desse tempo, desses milênios conhecidos, nós estamos falando pelo menos desses 4 bilhões e meio de anos. Se nós estivermos falando do sistema de uma galáxia, por exemplo, nós vamos aumentar esse número significativamente. Pelo menos umas 3 a 4 vezes. O que a nossa ciência diz. Nós não temos essa informação na espiritualidade. O que nós temos é o que Emmanuel fala em relação ao nosso planeta. 4 bilhões e meio de anos. E o que a nossa ciência diz em relação a isso? Qual é a conclusão que a ciência do homem chegou em relação à idade do nosso planeta? Alguém sabe? 5 bilhões de anos. Vamos arredondar o 4 bilhões e meio de anos. É 5 bilhões. Desses 500 mil anos aí não há diferença significativa. Então, depois de muito tempo, né, vamos lembrar, essa obra foi ditada em 1949. Naquela época não se tinha essa informação. Essa é uma informação mais recente. Então, essa ideia de medição de planetas e tal, isso surgiu bem depois. Pois bem, Cristo já era um espírito puro há 4 bilhões e meio de anos, pelo menos. O que é espírito puro? Não tem mais influência da matéria. Inteligência e moral absoluta sobre as demais categorias inferiores, que nós nos colocamos nela. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Mas Jesus não. Essa reflexão precisamos fazer. Continua Emmanuel dizendo que só teve 2 reuniões, Antes de falar sobre o que está escrito aqui, vamos lembrar.
eu falei que não era o sistema solar. Só existiu 2 reuniões. Você imagina uma pleia de espíritos responsável por 8, 10 planetinhas aí, né? A gente não sabe que o Ultimate tira um por um, né? Daqui a pouco aparece mais um aí, né? Nossa tecnologia ainda não está finalizando isso, né? Porque em bilhões e bilhões de anos só iam ser reunidos 2 vezes para tratar assuntos. Poderiam, né, ter chance de se reunir muito mais vezes. Se só se reuniram muitas vezes, é que tem muitas outras coisas para fazer. Muitos outros planetas para tratar. Muitos outros sistemas solares para se preocupar. Então não é o único. A primeira verificou-se quando a órbita terrestre se desprendia da nebulosa solar. Então a primeira reunião ocorreu quando foi criado o nosso planeta. Ou seja, a massa incandescente se deslocou do Sol para que desse origem ao nosso planeta. A segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana as lições imortais do Evangelho e do amor de redenção. Então só esteve 2 reuniões. Uma quando o planeta foi criado e a outra quando o governador desse planeta ia descer para dar as informações necessárias para que nós conseguíssemos alinhar o caminho do nosso crescimento, da nossa perfeição. E esse espírito puro, né, aí nós começamos a pensar em relação a isso. Né? Será que realmente o que ele disse não era para nós? Mas um espírito desse estirpe, que já não tem influência nenhuma na matéria. E às vezes nós podemos até ficar pensando, né? Bom, mas isso aí é o irmão que está falando, né? Pode ser que o irmão está errado, né? É só o irmão que está falando. Não, não é só o irmão, não. Se nós estudarmos um pouquinho a doutrina do Espírito, nós vamos ver lá na Gênesis, no capítulo 15, no item 2, que Kardec não fala se as questões de que há tantos anos e tal, mas ele fala da superioridade desse Espírito que era Jesus. Ele só não tinha as informações que Emmanuel tinha. Eles, na época, Kardec não passaram alguns detalhes que depois vieram passar através dessa obra. Mas o que Emmanuel fala lá na Gênesis, no capítulo 15, do item 2, é exatamente nesta linha de entendimento do Espírito puro, a qual Jesus já era antes da criação do nosso planeta. Outra coisa que nós precisamos nos questionar, né? Além do que nós podemos muitas vezes pensar, não, isso não é para agora, é para outra, né, outra encarnação. Nós espíritos somos assim, né? Então, como nós sabemos que tivemos inúmeras encarnações e vamos ter inúmeras outras, né? Então nós vamos, para nos manter na nossa zoninha de conforto, nós, na outra encarnação eu vou resolver isso, né? E vamos deixando essas questões para o futuro, como se isso fosse normal, né? Mas será que nós vamos ter essa chance mesmo lá na frente? Se nós fazermos uma conta bem simples, nós vemos que essa questão está bem complicadinha. Algumas obras de Chico Xavier relatam, né, que a presença de espíritos desencarnados com relação aos encarnados é mais ou menos de 4 a 5 para 1. Se nós usarmos 5 para 1 e fazer uma conta bem simples, né, a nossa vida média hoje está superior a 70 anos, não está? Se tem 5 do lado de lá, se os 5 quiserem reencarnar, né, para cá, se nós temos uma vida média de 70 anos, então nós já estamos aí com pelo menos uns 400 e poucos anos aí para poder voltar, né? Porque na nossa cabeça, na nossa infantilidade, né, isso que o Espírito nos diz, nós somos aí no espírito infantil, nós achamos que desencarnamos, ficamos lá uns 10 anos e já vamos voltar para cá e vamos continuar a luta, né? Como se isso fosse tão simples assim. Quando a gente começa a aprofundar nas questões, é claro que muitos espíritos até podem ter essa condição de voltar, mas isso não é a realidade de todo mundo. A realidade é um pouquinho diferente dessas questões. Então essa facilidade que no primeiro momento nós podemos imaginar, ela não é tão simples assim. Essa é só um desvio. Joana de Anjos, na sua série psicológica, ela trata isso muito bem como as questões que é a desculpa do ego, é a colocação que a Joana usa, né? Então, nosso ego, que é nosso ser consciente, acaba criando um mecanismo de desculpa para que nós não mudemos o nosso comportamento. Ou seja, que nós fiquemos na nossa zoninha de conforto, sem modificar. Por que isso? Né? Por que nós não queremos? Porque a gente às vezes fala em ego, né? O meu ego, né? Como se fosse uma terceira pessoa. Mas o ego sou eu mesmo, é eu consciente. Né? Não é o eu total, né? O eu total seria o self, né? Que é a questão
da criação pura, né? Sem as deficiências que ainda carregamos. Mas nós, o nosso ego, projeta situações para que nos dê desculpa, né? Nós desculpamos as situações para quê? Para não mudar, porque isso traz sofrimento. Cada vez que, conforme Joana também trata isso, né? Cada vez que nós acessamos um conteúdo das nossas sombras, que é essas dificuldades que ainda não resolvidas, e ela emana para o nosso consciente, nós temos problemas com isso, nós temos dificuldades. Então, por exemplo, né, na nossa jornada, vai lá e acontece um problema do revés financeiro, nós nos perturbamos. Né? Mas, na verdade, talvez nós criamos lá no passado um problema qual ficou no nosso inconsciente e agora precisamos voltar a isso. E quando volta, nós se desequilibramos. Então o ego, de uma forma geral, ele se defende contra essas situações e aí nós não queremos mudar. E dentro dessas mesmas desculpas, nós colocamos para o ensino de Jesus. Então quando nós lemos lá uma mensagem do Cristo, nós chamamos, que bonito, né, isso e tal, mas ainda não é para mim, né, como se algum dia eu pudesse, fosse para mais tarde. Né? Mas voltando a questionar, vamos analisar o Cristo, Espírito puro, há mais de 5 bilhões e meio já governando o nosso planeta, dando condições para que esse planeta chegasse, né, ao ponto de que agora nós, a humanidade, pudesse estar aqui habitada, levando o seu trajetório evolutivo. Esse Espírito, na verdade, não saberia o que estaria dizendo. Não era para nós, mesmo daquela época. É claro, por que nós não vemos, muitas vezes, o ensino do Cristo como sendo para nós? Porque nós olhamos os ensinos de Jesus ainda como seres encarnados. E Jesus não pregou para nós encarnados. Ele pregou para nós como espíritos. Nós somos espíritos, criados simples e ignorantes. O que é simples e ignorante? Vamos voltar lá na pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Do átomo ao arcanjo. Então nós, como princípio inteligente, hoje nós já estamos na condição de espírito, né? Já com livre-arbítrio, com condições de raciocínio contínuo, já com liberdade de escolha, né? Então já funcionando a razão. Mas isso não foi sempre assim. Né? Nós estamos num processo evolutivo. Continua Emmanuel dizendo que Jesus, com as suas legiões de trabalhadores, muitas vezes nós imaginamos que Jesus, né, por uma questão mágica, né, Jesus estava lá com uma varinha resolvendo todos os problemas. Né? Então, criou a terra, vai lá, faz ela esfriar, cria os primeiros habitantes, né, que vieram monocelular, e aí foi crescendo tal, até que chegasse a condição do morar. Ele com uma varinha resolvendo. Não é isso, né? Ele está nos dizendo, Jesus com suas legiões de trabalhadores divinos. Então, existem inúmeros trabalhadores para que dê condição para isso. E continua até hoje, né? Nós não temos aí, nós não acreditamos que todos nós temos um anjo da guarda? Não, se não é nada mais que um espírito, né, trabalhador, para que consigamos aí continuar o nosso processo evolutivo. Da mesma forma que tem outros que são responsáveis por cidades, são responsáveis pelo progresso intelectual, outros e assim vai indo. Quer dizer, então é uma legião de espíritos trabalhando em função do progresso. Lançou o escopo de sua misericórdia sobre o bloco de matéria infame, que a sabedoria do Pai desloca do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou então a escultura geológica da órbita terrena. Então Jesus, né, coordenou todo esse processo dessa criação da nossa órbita. Então, por isso que em outras situações a espiritualidade fala, né, que o Cristo é o nosso governador, né, julgando essa questão. Por quê? Porque ele que organizou esse processo, ele foi responsável por isso. Ele é um desses espíritos puros, dessa pleia de espírito que responsáveis por toda a coletividade planetária. Ele é um desses. Entendendo, aí nós vamos buscar lá para nós entender um pouquinho melhor o que é 4 bilhões e meio de anos, porque de uma forma muito simples a gente até conhece esse número, mas não consegue raciocinar sobre ele. Se perguntar rapidamente quantas encarnações nós poderíamos ter em 4 bilhões e meio de anos, né? Só se eu pegar uma máquina aqui e tentar fazer algumas contas, né? Então fica muito difícil a gente ter, porque não alcança, nossa capacidade intelectual ainda não alcança isso de uma forma normal. Então nos dias lá no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma frasezinha lá que está lá no meio do livro, né?
entendendo-se que a civilização aludida floresceu, né? Então iniciou-se há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo. Então isso está lá em Evolução 2, há 200 mil anos. Né? Nós falamos em 4 bilhões e meio de anos a criação do planeta, e aqui na Evolução 2 está dizendo que há 200 mil anos floresceu, iniciou o processo, né? Para que desse condição do homem aqui estar. E nós também pegamos lá de outra obra, também da série no Mundo Espiritual, de André Luiz, o livro Libertação, que diz: expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Então nós chegamos à conclusão de que há 200 mil anos atrás, o homem, né, de hoje, já o espírito na fase hominal, iniciou esse processo, iniciou o processo da razão e só finalizou 160 mil anos depois, ou seja, há 40 mil anos atrás. Então, o que nos diz aqui no livro do André Luiz, que há 40 mil anos, então, nós tivemos a condição de usar a razão, ou seja, esse tempo foi intermediário. E há 40 mil anos nós já estamos com a condição plena de livre-arbítrio, né, e com o uso da razão. Lembrando sempre que o livre-arbítrio ele é relativo ao nosso processo evolutivo. Muitas vezes podemos nos enganar e achar que temos liberdade de fazer tudo. Não temos. Né? Como nós não temos liberdade de sair aqui e entrar no carro do outro e ir embora, né, sem prestar conta a ninguém, porque a lei do homem já vai alcançar-nos e vamos ter que responder por ela. Da mesma forma, a lei divina. Então nós não temos liberdade de fazer tudo o que queremos, mas tudo aquilo que já nos é possível em função do nosso processo evolutivo. Continua, né, eu coloquei essa continuação aqui da fala, para nós ver que ainda nós estamos muito mais próximo do princípio que do fim. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto em que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpe de sílix, sílix é aquele machadinho de pedra, né? O homem da atualidade classifica de gloriosa era das grandes potências e extermina o próprio irmão a tiro de fusível. Né? Então nós continuamos matando, mudamos só o mecanismo. Né? Então, para ver que a nossa estrutura, do modo geral, ainda estamos muito próximos do princípio ainda. Não estamos muito longe. E nós, muitas vezes, imaginamos que já estamos ao caminho, meio caminho andado. Né? Isso não é uma realidade, não. Né? Temos muito caminho a seguir. Para que nós possamos entender um pouquinho melhor, né? Eu coloquei ali 4 bilhões e meio de anos, que seria igual, então, a 24 horas. Então, se eu pegar 4 bilhões e meio significa 24 horas. Os 200 mil anos que iniciou o processo, né, conforme nos diz André Luiz, processo para a razão, significa apenas os 4 segundos últimos desses 24 horas. E os 40 mil anos só significa o último segundo. Então, para nós entendermos que isso é ontem, né? Foi agora. 40 mil anos é muito pouco dentro do nosso processo evolutivo. E isso nós estamos falando da fase hominal. Né? Nós temos que lembrar, né, que os espirituais nos ensinam que nós temos aí dos outros reinos, né? Mineral, vegetal e animal, para depois chegar ao hominal. Então a criatura, todas elas, como diz a pergunta 540, do átomo ao arcanjo. Por ignorar então o amor de Jesus e o trabalho que vem realizando ao longo dos milênios em nosso benefício, permanecemos imersos em sofrimentos atrozes. Todos os nossos sofrimentos é porque nós não entendemos a mensagem de Jesus. Eu sempre escuto, né? Agora cada vez menos, a gente vai tomando mais consciência, né? Acabando vai falando menos essas coisas, né? Mas muitas vezes a gente pode pensar ainda, né? Pô, eu chego na casa espírita, palestra de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo tal, sobre tal, mas de novo isso aí, né? Tem que assistir outra palestra desse capítulo, já estou cheio, né? Mas a pergunta sempre é a mesma, né? Já pratica esse capítulo? A hora que se praticar não precisa mais escutar, né? Mas quando não pratica, nós precisamos escutar. Nós só vamos escutar pela repetição. Então a questão não é escutar, mas é fazer. Por nós não fazermos nossa parte, ainda estamos em sofrimentos atrozes. Ou seja, todos os nossos... Claro, o próprio livro dos Espíritos diz que todo sofrimento é causado pelo não cumprimento das leis divinas naturais. Então todas as vezes que nós desviamos da lei de Deus, nos alcança sofrimento. É uma punição? Não. É uma forma de correção. É uma oportunidade que nós temos para entender que daquele jeito não pode ser. Nós temos que achar o jeito certo, ou seja, o jeito da lei divina. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras,
Isso está lá no livro Emmanuel, do próprio Emmanuel, do Sr. Chico Xavier. Então, você perde nas noites imperscrutáveis das eras, ou seja, nós estamos falando aqui de bilhões e bilhões. Se há 4 bilhões e meio Jesus já era Cristo, né? Jesus era o Espírito puro, então ele iniciou esse projeto dele, né? Como átomo, há quantos bilhões de anos antes? Né? Sabemos lá, né? Personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todos os tempos ao agrupamento terreno, humano. Nós temos que entender aqui que ele não está só falando aqui dos ícones, né, dentro da religião, mas todo o progresso causado na humanidade são mensagens do Cristo. Ele é o governador do planeta, ele está aqui para que nós possamos evoluir. Então tudo que aqui chega é a orientação dele. Nós precisamos entender isso. Nós imaginamos lá, que não é todo mundo, né? Mas vem lá, vamos colocar Moisés, vamos colocar Gandhi, vamos colocar Chico Xavier, vamos colocar tantos outros aí que podemos citar nessa concepção, mas na questão religiosa, vocês estão vinculados mais com as questões religiosas. Mas não é só isso, não. O progresso da humanidade está vinculado à orientação do Mestre. Se não entendemos assim, ele é o governador do planeta, não é o governador do planeta. E ele coordena todas as atividades, não coordena. Né? Nós precisamos entender isso na íntegra. Desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem. A origem divina de Deus. O tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Então, a dosagem desses ensinos é em função da nossa capacidade de entendimento. Conforme nós vamos evoluindo, nós, humanidade, vamos evoluindo, emissários vão trazendo informações que cabem à nossa condição evolutiva. E isso é muito bem claro quando nós lemos os prolegômenos do Livro dos Espíritos. Né? Nós vamos ver lá os Espíritos que ditaram e por que ditaram. Né? Nós estávamos, né? A humanidade chegou no momento certo para que isso pudesse ser ditado para nós. Precisamos conhecer e sentir mais Jesus, estudar com dedicação os seus ensinos, aceitar o seu jugo, divulgando a sua mensagem de amor. E nós também, quando a gente observa essas colocações dos ensinos de Jesus, ainda nós, no nosso íntimo, nós achamos que isso é só para quando nós estamos aqui dentro da casa espírita. E existe ainda, por exemplo, vamos fazer curso de passe, né? Daí tem lá a orientação aos passistas, né? No dia do passe, né? Procurar levar o pensamento, fazer com que realmente tenha, para que possa ter um par de espiritualidade, o trabalho corra normalmente. Mas será que nós precisamos ter esse comportamento só nesse dia? Trabalho mediúnico, mesma coisa. No dia do trabalho mediúnico, né? Se portar melhor, não brigar com ninguém, mas só esse dia? E o resto? O resto nós estamos livres, então, para fazer qualquer coisa? Ainda é esse pensamento que nós temos. O que é isso? Desculpa do ego. São situações porque não mudam. Mas lá fora é muito difícil. Claro que é difícil. Né? É difícil porque nós não estamos com vontade de fazer a mudança. E nós esperamos sempre a mudança do terceiro. Né? Então, os outros vão ter que mudar para que eu mude. Mas na realidade a ideia é o contrário. Né? Porque a espiritualidade nos ensina é que a partir do momento que eu mude, eu vou mudar tudo que está à minha mão. Então o processo é contrário desse que nós imaginamos. Então o esforço e a vontade tem que estar dentro de nós. A mudança tem que ser interior. A mensagem cristã, que está lá na Gênesis, no capítulo 17, Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e moralidade. Então lá na Gênesis, conhecimento e moralidade. Tudo o que nós vemos aqui, o processo que nos proporciona evolução, ou seja, intelectual ou moral, é oriundo do Cristo. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda pureza, pode exprimir esse pensamento. Então, veja o que Kardec está colocando aqui, né? Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Então, Cristo tinha essa missão. Somente a sua doutrina, só a doutrina de Jesus, em toda pureza, pode exprimir o pensamento de Deus. Então, tudo o resto, na verdade, é visão parcial.
Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Que plantas são essas? São as inverdades. Porque o que vai permanecer? Somente as leis divinas naturais. Então tudo que é contrário à lei vai ser arrancado. Um exemplo muito simples, né, que todos nós podemos entender: há 500 anos atrás o nosso planeta não era chato? Não era isso que se entendia? E se falasse, duvidasse ou falasse contrário a isso, tinha sanções da religião da época predominante. Muitos poderiam até ser sacrificados. Alguém discute se a Terra é chata, se não é redonda, né? É ovalada, né? Mas nós dizemos que é redonda. Alguém discute isso hoje? Faz parte da lei, não faz? O que é nosso planeta é? Nós já sabemos que é redondo. Portanto, ninguém discute, faz parte da lei, não tem discussão. E isso, muitas coisas ao longo do passar dos tempos vai acontecendo. Então, situações que nós imaginávamos como dificuldade de entendimento, a partir do momento que isso é assimilado pela sociedade geral, isso acaba, ninguém discute mais. Isso vai acontecer com reencarnação, com vida após a morte, com todo esse processo. Por quê? Faz parte da lei de Deus. Faz parte da lei. Nós queiramos ou não, nós vamos reencarnar. Queiramos ou não, nós vamos desencarnar nessa vida. Não importa a nossa vontade. A vinda do Cristo mostra que a humanidade estava em condição de receber então os ensinamentos superiores. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Isso que a gente já falou lá na introdução, né? A mudança, né, antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Então toda a questão de fraternidade, de amor, de relacionamento, né, entre as pessoas, temos problemas? Claro que temos, porque nós ainda não evoluímos o suficiente. Mas houve uma mudança significativa. Se isso não tivesse ocorrido, se Cristo não tivesse aqui, nós não estaríamos na condição de hoje de estar aqui, já trabalhando as nossas questões com relação à espiritualidade. Nós não teríamos maturidade suficiente para isso. Então, todo esse processo fez com que hoje nós pudéssemos estar aí discutindo essas situações. Jesus nasceu no momento em que o mundo estava mergulhado nas miscelâneas de ideias religiosas, predominantemente politeísta, né? Diversos deuses, por mais que os judeus, né, eram monoteístas, ou seja, acreditavam num Deus único, mas a grande maioria da humanidade, né, não acreditava. O mundo era um imenso rebanho desgarrado, cada povo fazia a religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. E essa questão aqui não é só na antiguidade, hoje nós vemos ainda muitas situações muito parecidas com o que aconteceu no passado. O que são isso? Nada mais do que aqueles mesmos espíritos que na época tinham essa condição, que ainda não mudaram e vêm para cá e continuam fazendo a mesma coisa. E aí nós vemos muita barbaridade sendo cometida ainda. Mas a proposta da espiritualidade, né, é a mudança nossa interior. A reforma íntima. Mudar as nossas atitudes. O Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Que verdade, né? Só a verdade divina, só a verdade de Deus. Porque todas as outras, como ele mesmo disse, né, será arrancada. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Eu estava falando do quê? De verdades que nós dizemos como verdades que não são parte das leis divinas ou naturais. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas da mesma vibração de fraternidade e da mesma estrada luminosa do amor. Quando a gente lê essas passagens de Cristo, nós sempre tem que reportar a época, né? Então nós temos que lembrar que a época, né, ou você era o senhor, né, ou você era o escravo. Mesmo os judeus, né, dentro deles, se ficasse endividado, ele passava a ser escravo daquele que ele, pelo menos um tempo até que quitasse a sua dívida. E aí ele era sujeito a inúmeras situações. Né? Então o povo extremamente orgulhoso. E aí nós vemos que Cristo veio aonde? Veio pregar para quem? Para aqueles que já tinham condições de entender. Que é o povo que mais sofria, que já estavam
com condições de entender a sua mensagem. Porque para os demais, né, ia pregar para os senhores lá como é que chama fugiu o nome agora, os judeus os cargos mais elevados, né? Os sacerdotes, né? Eles iam entender? Iam compreender? Claro que não. O orgulho deles não permitiria, porque eles eram o maioral, eles eram conhecedor de tudo. Aonde que alguém vem pregar coisa que diferente? Em vez de eu sacrificar o outro, não, tem que dar a outra face. Isso é absurdo, né? Então quem poderia entender, é aí que nós vemos, né? Jesus veio para realmente pregar aqueles que tinham capacidade já de compreender. Sendo assim, o cristão verdadeiro deve buscar antes de tudo o modelo dos exemplos do Mestre. Porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual. Nós queremos ser felizes? Nós queremos ser felizes como espíritos ou como homens encarnados? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Se eu quiser ser feliz como homem encarnado, eu vou estar sujeito a inúmeras dificuldades. Porque esse não é o caminho da felicidade. Cristo não veio falar para este, né? E veio sim falar para nós como espíritos. Sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essa virtude, com as quais vão remontar o Calvário e suas dores no momento oportuno. Quem de nós, interiorizando o conhecimento da mensagem do Mestre, já não passa de uma forma melhor pelas dificuldades da vida? As dificuldades continuam as mesmas. Não vai, Deus, Jesus, Espíritos superiores não vão livrar-nos das nossas dificuldades. O que vai fazer é com que possa ser mais leve esse fardo. Ou seja, nós sofrermos menos. Quando eu falo sofrimento, eu sempre gosto, a título apenas didático, né, separar sofrimento de dor. Né? Nós aqui encarnados, por a nossa condição de espíritos imperfeitos, nós estamos em sujeito à dor. A dor do nosso processo evolutivo, por sermos ainda espírito perfeito. Mas o sofrimento, né, é uma opção. Nós queremos ou não sofrer. Um exemplo, muito simples. Todos nós podemos observar isso, ou já observamos em algum momento. Vamos, né, algum ente querido, algum parente, alguma pessoa conhecida fica doente. E aí vamos fazer uma visita a essa pessoa, no solar, no hospital, seja onde for. Muitas vezes imaginando, o que eu vou falar, ela está lá com uma situação bem difícil, o que eu vou fazer e tal. Chegando lá, essa pessoa, em vez de estar abatida, está radiante. A dor dela diminuiu? Não. Mas ela optou por não sofrer. E podemos, em outro momento, encontrar uma outra pessoa, às vezes em condições até melhores do que aquela. E chega lá, o mundo está se acabando. Em desespero, em desalento. Qual a opção dela? O sofrimento. Então todos nós temos a opção de escolha. De sofrer ou de não sofrer. A questão é nossa. Aonde que nós vamos buscar força para isso? Nos ensinos de Jesus. No ensino que a doutrina nos traz. Mostrando que a vida não acaba agora. Que nós somos espíritos. Que nós estamos inseridos no processo evolutivo. Por mais que desencarne um ente querido, ele só voltou para casa. O verdadeiro plano nosso é espiritual. Nada muda. Saudade pode existir, mas sofrimento, desespero não pode. Senão nós não entendemos nada ainda. Por isso que, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, os Espíritos estão nos dizendo, com as quais saberão remontar ao Calvário de suas dores no momento oportuno. Então vamos superar as dificuldades nos momentos que elas nos alcançarem. Algumas frases de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava brincando quando falou isso? Quando nós vemos esse processo que Cristo está aqui antes da criação do planeta, orientando toda a sua estrutura de evolução do planeta, para dar condições para que nós, na fase nominal, já está aqui para trilhar o nosso caminho evolutivo, fica muito mais simples essa observação aqui. Que realmente Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e se não for por esse caminho, nós não vamos atingir o nosso processo evolutivo, ou a condição dos espíritos melhores. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade Jesus está falando? A verdade divina, a lei de Deus. A partir do momento que nós vamos entendendo essas leis, nós vamos
nos libertando do quê? De todas as outras situações que são contrárias a ela, que nos levam ao sofrimento, como o próprio Espírito nos coloca no livro dos Espíritos. É chegado ao reino dos céus. Que reino é esse? É o reino do progresso. E nós já podemos constatá-lo, né? O que era antes do Cristo e o que é hoje. E o que nos espera para frente, né? Se nós cumprirmos com esse projeto, né, do Cristo. O que nos espera em relação a isso. E a escolha está em nós. Basta a vontade de mudança. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Nos mostrando que esse trajeto evolutivo, Jesus sempre está nos mostrando o caminho. Basta queremos acessar esse caminho. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vosso inimigo, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que os odeiam, e orai pelos que os maltratam e vos perseguem. Se nós temos dúvida, né, porque às vezes nós lemos lá a parábola do bom samaritano, né, que precisamos sempre ajudar o nosso próximo, nós temos dúvida quem é o próximo. Aí Jesus deu outro ensino: amará o teu inimigo, né? Acabou-se, né? Próximo a todo mundo, né? Não importa mais. Com isso chegamos à conclusão, né, de que nessa nave, né, nesse barco, nessa nau, que é o nosso planeta, onde estamos inseridos no nosso processo evolutivo atual, existe um comando, né? No leme dessa conjuntura de progresso, de evolução, Cristo está no leme. Muitas vezes imaginamos que tudo está perdido. Parece que tudo está indo por água abaixo. Não é isso que muitas vezes nós pensamos? Basta chegar uma dificuldade, seja a menor que for, nós já imaginamos que a coisa está perdida. Mas isso é simplesmente porque, a própria palavra de Jesus, né, porque a nossa fé é menor que um grão de mostarda. Né? Porque nós ainda não entendemos a mensagem de Jesus. Quando nós entendemos a mensagem do Cristo, entendemos quem é o Cristo, o que Ele esteve fazendo aqui, o porquê Ele esteve aqui, né, e nós realmente fazemos a nossa parte, não vamos mais duvidar que o leme está sendo conduzido corretamente. E que a visão que ele parece que o barco está navegando, né, sem condução, é a visão torpe, míope da nossa parte, e não do comando da espiritualidade. Isso nos serve para tudo, né? Para a casa espírita, para a nossa vida, para a relação na nossa sociedade. Tudo está sendo conduzido da forma que precisa. Claro, nós temos o livre-arbítrio. Portanto, vamos escolher as consequências dos nossos atos. Como eu gosto de dizer, o nosso livre-arbítrio, né, ele é como o plantio e a colheita. Né? Então, o plantio, ele é opção nossa. Nós temos a livre liberdade de plantar. Mas a colheita, não. Essa é obrigatória. Tudo aquilo que nós plantarmos na nossa vida, nós vamos obrigatoriamente ter que colher. O nosso livre-arbítrio só serve para o plantio, não para a colheita. A colheita, a lei de Deus, a lei divina natural, vai nos obrigar a fazer essa colheita. E para que possamos aí finalizar, vamos lembrar novamente a questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, conforme os Espíritos da codificação, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Portanto, nós precisamos desse guia para seguir o caminho do nosso processo evolutivo. E precisamos desse modelo para saber quais as nossas ações neste caminho. Que a paz de Deus, do Divino Mestre Jesus, nos ampare a todos nós.